Aqui fala o seguinte, sobre a salvação. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como o único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, conforme Atos 10:43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, 2 Coríntios 5:19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está aqui a apresentação do cremos acerca de salvação, e é interessante alguns aspectos que ele ressalta aqui, que ele sempre coloca, fundamentado no que o texto bíblico nos afirma, que a salvação é mediante a fé. Então é a primeira coisa que ele bate aqui, né, uma coluna, né, nisso aqui, estabelecendo, né, essa viga mestra da doutrina, que a salvação é mediante a fé, tá certo? E ela vem somente por meio da graça de Cristo. Então por que ele é tão enfático nessa questão? Porque você tem principalmente um antagonista no calvinismo. Então essa questão da soteriologia tem lá um problema em relação a como o adventista do sétimo dia aborda isso, vinculando a salvação à necessidade da guarda do sábado, e a questão do chamado juízo investigativo, onde em 1854, se não me engano, devo estar errado com a data, mas quando teve a profecia da suposta vinda de Cristo, e aí não ocorrendo a vinda de Cristo, que aliás foi desenvolvida por William Miller, né, essa profecia, e aí não cumprindo-se nas datas que eles chutaram, né, que eles tentaram adivinhar, William Miller desistiu, né, dessa tentativa aí de adivinhação, se reintegrou à Igreja Batista e parou com isso. Só que aí Ellen G. White, o marido dela, Ian Edson, eles aproveitaram esse movimento millerista, tá certo? Esse movimento de acreditar no advento, né, na vinda de Cristo para aqueles dias. Então eles aproveitaram aquela multidão que estava decepcionada com o não acontecimento e reinterpretaram aquilo, dizendo: olha, na verdade o que houve não é que foi totalmente errado, mas houve uma má interpretação. O que aconteceu foi que Jesus saiu do lugar santo, tá certo? E foi para o lugar santo dos santos, no céu. E aí ele está agora lá analisando os pecados, analisando as obras que estão descritas nos livros. E aí quando ele terminar essa análise, então ele imputará a salvação àqueles que ele entender, né, que devam ser salvos, lançando o pecado destes sobre Satanás. E aí esta é a doutrina mais herética que já se viu na face da terra, na qual Jesus, ele está desde aquela época analisando livros, como se fossem livros literais mesmo, Jesus lendo esses livros, essas páginas sobre a vida das pessoas, e cria uma situação na qual ninguém tem certeza de salvação. Por quê? Porque é posterior ainda. Então depois da análise se decidirá se ele é salvo ou não, a partir daquilo que ele realizou. Guarda de sábado, tira a onisciência de Deus, tira a total capacidade de Cristo salvífica, né? Porque a salvação não depende somente da sua graça, mas da guarda do sábado, por exemplo. Então você tem essa questão do juízo investigativo como uma das terríveis heresias. Agora, não sendo uma heresia, você tem um outro ponto de vista teológico contrastante, que é a questão do calvinismo, que não chega a ser uma heresia, mas é um ponto de vista muito contrastante, tá certo? Em relação à soteriologia que nós abordamos. E aí uma outra coisa que eu gostei, que foi ressaltada também por Ezequias Soares, é que ele não defende que a sua soteriologia, a soteriologia da Igreja Assembleia de Deus, seja arminiana. Ele diz, é uma soteriologia que tenta
se deter nos limites da Sagrada Escritura. Se nós concordamos mais com Armínio, é porque Armínio também está, né, caminhando nessa mesma perspectiva. Então, não é a questão de você vestir a camisa de um arminianismo, mas a questão de que existem algumas escolas com as quais você mais se aproxima e outras das quais você mais se afasta. Então tem a questão da teologia calvinista, na qual, em relação a outras abordagens, nós não temos problemas. A teontologia, a genealogia, né, pneumatologia. Em relação à pneumatologia, tem um problema com o sensacionismo também. O calvinismo, né? Dentro do calvinismo tem essa questão sensacionista. Certo. Mas a principal querela é em questão à soteriologia, porque é onde entra as ideias que eles, em cima das quais eles trabalham. Uma das ideias é chamada de monergismo. Então você tem a ideia monergista e a sinergista. A ideia monergista é o seguinte: toda a ação, tá certo, no plano salvífico, e na verdade toda a ação de modo geral partiu de Deus. Deus é o único atuante aí. As pessoas ficam quase como que marionetes apenas. Então tudo que acontece foi determinado por Deus. E aí entra uma visão monergista sobre a realidade. Numa visão sinergista existe uma cooperação. Deus é a ação principal, mas ele delega suas criaturas aos seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. Ele delega livre-arbítrio, que é onde livre-arbítrio é um dos termos mais atacados, mas ele delega capacidade de tomar decisões, capacidade de fazer escolhas. Então só a possibilidade de uma escolha livre dentro de uma possibilidade de se escolher entre obediência e desobediência. Então é aonde entra a questão. A visão é sinergista, e mesmo Deus dando liberdade às suas criaturas de fazer escolhas, Deus não perde o controle. Aí onde entra a questão da onisciência. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Então Deus não foi pego de surpresa em nenhum aspecto, Ele se previne em relação a todas as coisas. Inclusive Ele tem o seu plano perfeito. O seu plano perfeito se concretiza plenamente no final, tá ok? Porque Ele conduz a história. Agora, Ele conduz a história, mas não que Ele determine a história, mas que Ele conduz a história. Então quando você determina, você é responsável por tudo que acontece, porque você está determinando. Você pega e diz para aquela pessoa: vai e cometa um crime. Você diz para ela: vai e cometa um assalto. Você fala para o outro: vai e estupre. Você está determinando que eles façam isso. Agora, quando você dá liberdade a ela e você dá um referencial e uma possibilidade dela fazer o certo e não o errado, e mesmo assim ela faz o errado, o que acontece? Você agora vai controlar aquela situação, de modo que venha a punição sobre aquela que fez o erro, mas a responsabilidade do erro é dela e não sua. E aí, dentro de uma visão monergista, você tem, por outro lado, também a responsabilidade de Deus sobre tudo que acontece, porque Ele que determina. Então esse é um dos grandes problemas aí de lidar com essa soteriologia na concepção calvinista, né? E aí, quando você começa a analisar aqui, você vê que o autor da declaração ele se precavê em relação a isso. Uma das maiores acusações do calvinismo contra o arminianismo é de que nós somos semi-pelagianos. O Pelágio, ele dizia que, em hipótese, o homem pode viver sem pecado. Então, o pecado de Adão não tem nada a ver com ele. Ele é condenado pelo pecado que ele comete. Então, claro que os homens, de modo geral, cometem pecado ao longo da vida. Mas, pelo menos em hipótese, ele poderia viver sem pecado e assim não ter condenação. Então, Pelágio levantou essa hipótese. E Agostinho, ele vai combater isso ferreamente, duramente. Quando ele faz esse combate, ele acaba produzindo também uma teologia, uma soteriologia, que vai ser mais agradável aos calvinistas, que é essa questão mesmo de que o livre-arbítrio é somente uma ferramenta para pecado. A pessoa só tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio não deu nada de bom para ela, só dá mesmo pecado. E aí cria a questão da graça irresistível, de que Deus, quando determina que determinadas pessoas fossem salvas, essas pessoas o serão compulsoriamente, querendo elas ou não, tá certo? E aí cria a noção também da perseverança. Então Deus faz com que eles perseverem até o fim, e outros que Deus não determinou que fossem salvos, mesmo que em determinado momento eles manifestem desejo de salvação, isso não acontecerá, porque Deus não determinou que eles fossem salvos.
Então você tem, a partir dessas diferentes formas de ver, essas diferentes construções, nas quais uma você tem um Deus que, mesmo que ele seja visto como controlador absoluto de todas as coisas, ele torna-se também o responsável por todas elas. E outra que, mesmo esse Deus, na sua soberania, dando liberdade de escolha às suas criaturas, torna as suas criaturas responsáveis pelos seus erros. E mesmo ele tendo dado liberdade a elas, ele não perde o controle, porque é onisciente. Sim. Então governa toda a história a partir do conhecimento que ele tem dela. E aí por isso que a gente vê na Escritura que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, exatamente nesse aspecto da presciência divina, tá certo? Então é isso que a gente trabalha aqui. E aí, Júnior, levando para o sentido... de algumas maneiras, mas algumas justificativas não fazem nenhum sentido. É porque se Deus predestinou, é lógico. Fica um Deus que contrasta com Deus. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou levantar aqui, ó, salvação para todas as pessoas, tópico 1, olha os textos que eu vou ler, ó. Vou ler aqui. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 2,14. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 de Pedro 4,5. Outro texto. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 de João 4,9. Outro. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 de Coríntios 5,7. E o último texto, ó. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação, aqui é importante, para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Então a primeira coisa que a gente vê é: existe predestinação. Existe predestinação. Predestinação é bíblica. Sim. Só que a predestinação, e aí isso aqui quando eu vi, eu fiquei assim muito feliz, eu regozijei quando eu analisei isso aqui mais a fundo. Existe predestinação, só que a única predestinação que nós vemos na Escritura é predestinação para a salvação. Uma vez, Júnior, olhava corretamente para a questão da nossa santificação. Nossa santificação não é por nós mesmos, não partiu de nós. Não. Nossa santificação, e aí onde entra? Por isso que você tem que entender direitinho todo o processo sacrificial do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é tipológico. Sim. Em relação a Cristo. Sim. É impressionante, porque assim foram 1000 anos ensinando a partir de toda aquela tipologia do tabernáculo. Sim. Que a pessoa entra, a pessoa vai com seus erros, seus pecados, apresenta a vítima é sacrificada, é imolada, o sangue é espargido no propiciatório, e agora torna-se um meio pelo qual ele pode celebrar, pode continuar em comunhão com Deus. Por quê? Por causa da substituição. Exato. E aí quando traz para Cristo, aí o autor dos Hebreus, ele é extraordinário nessa tipologia. Então os sacerdotes tinham pecados, tinham que sacrificar várias vezes, sacrificavam um animal alheio. Cristo, perfeito, sacerdote, conforme Melquisedeque, sumo sacerdote, né? Sim. E sem pecado, que oferece sacrifício uma vez, não muitas. Sim. Seu próprio sangue, não de outro. Sim. E aí quando você constrói tudo isso, você entende, a nossa santificação diante de Deus é por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado sobre nós, não é em nós mesmos. A nossa própria santificação plena, total, se dará na glorificação. Exatamente. Quando o que é corruptível se tornará incorruptível. Exatamente. Mas agora nós ainda estamos no estado pecaminoso, dependendo totalmente da graça de Cristo. Eu sei que nessa época foi tão complicado. Ele falhou gravemente aí. Porque quando foi à noite o pastor... quando foi à noite o pastor ainda me chamou e falou: Alvino, nossa, deu um problema na escola dominical. Eu falei: pastor, não, na verdade não era para ter dado. Não era para ter dado, e inclusive eu dei oportunidade a ele de tratar disso em particular, mas ele quis. Mas como foi? Aí eu peguei e expliquei para ele. Aí ele mesma coisa, ele falou: mas nós não somos santos. Eita, meu Deus do céu. Eu falei: pastor, nós ainda estamos num corpo corruptível. Pois é. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Cadê? Ele não lê Paulo, que diz que mesmo que com minha mente quero servir a Cristo, mas meu corpo habita outra lei. Exatamente. Meu Deus do céu. Não, mas não pode fazer isso. Eu falei: pastor, eu não quis trazer isso. Não pode fazer o quê? Não pode mostrar a verdade?
Em Belém, viu? Olha a situação das nossas igrejas. Em Belém. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. Aí eu peguei, olha, você vê de onde vem essa ideia Que de hoje situação, implantar rapaz. esse O curso, interesse. exatamente, né? Todo Entendeu? o pessoal estudar melhor isso aí, pelo amor de Deus. Porque é uma aberração. Estão pregando o quê? Estão ensinando o quê? Aí eu sei que Meu Deus eu do era céu. muito complicado, eu melhorei bastante. Mas teve um outro, nessa mesma igreja, teve um outro professor que ele foi ensinar sobre corpo, alma e espírito. Aí ele falou que a alma e o espírito eram o mesmo. Ah, juntou os dois, né? Fundiu. E aí, como o Alvino era polêmico, e aí o Alvino é a mesma coisa. Quando Não, nós a chegamos, mesma coisa não, né? eu falei, olha, e ele era um presbítero na época. Eu falei, Difícil. o irmão. Aí tudo bem, isso aí ele não rebateu muito. Aí depois ele foi falar que Dono da alma, isso é uma heresia adventista e testemunho de Jeová também. Os dois professam essa heresia. Aí que na eternidade nós estaríamos Insólito. dormindo, como Jesus falou que Lázaro estaria dormindo e tal. Quando que Jesus falou que ele estava dormindo? Não. Ele dialogou, né? Meu Não, Deus do céu. Jesus disse, mas disse antes da ressurreição. E outra coisa, quando você ele- olha o cenário que Cristo mostra o rico dialogando com Abraão, pedindo para Lázaro molhar a ponta do dedo, pedindo por quê? Para acordar? Exatamente. Aí eu peguei e falou que na eternidade a gente não ia se conhecer. Sei que foi um balaio de gato assim. Eu nunca gostei de dar aula. Aqui deu um problema desse em relação a nós não nos conhecermos. E na escola bíblica dominical eu defendi a posição de que isso não faz sentido, porque senão nós estamos falando de uma amnésia da nossa mente. Se você sofrer uma amnésia, então quando você chegar lá, você não é mais essa pessoa, você é outra. E como você vai ser julgado? De que forma? Como é que vai julgar as suas obras? Se Cristo você vai não julgar lembra o essas que você obras? fez, se for apagar da sua memória. E as pessoas teimando. Eu falei, você não vai ter o sofrimento em relação a lembranças ruins, esse que você não vai ter. Porque agora você foi transformado, você não te afeta mais. Mas você sabe quem você é e quem o outro é. Lógico. Aí, nossa, aquela ali foi outra polêmica. Terrível, eu falei, né? gente, se a gente vai lá pro rico e Lázaro, o rico, ele não serviu a Abraão. Provavelmente ele não teve na mesma época, mas ele reconheceu Abraão. É verdade, reconheceu, exatamente. É tanto que ele lembrava dos irmãos dele que estavam aqui na terra. Lembrava dos irmãos, ele não sabia. Aí onde entra a questão dos textos lá de Eclesiastes, que aquele que morre não tem recompensa nem te louvará. Mas por quê? Porque de fato ele está numa dimensão espiritual e ali estava sendo visualizado o culto no templo. Então fala, não te louvará por quê? Porque ele morreu, então ele não estará no templo, ele está agora no âmbito espiritual. Uma outra dimensão. Que inclusive eles misturam Sheol e Keber. Sheol é o mundo espiritual dos mortos, Keber é sepultura. Então sempre que a escritura fala acerca da alma, tá certo? Acerca do espírito, sempre fala deste ser espiritual dentro do Sheol. Sheol é o mundo espiritual dos mortos, que no contexto grego é o Hades. Agora, para sepultura, o termo é Keber. Aí é sepultura, aí é o buraco, a cova onde está lá o corpo. Mas a alma está no mundo espiritual, está no âmbito espiritual. Olha, eu já passei por umas. É difícil, porque tem muita confusão. Não, e para defender uma coisa dessa, é aí onde eu falo para você desde o começo. Não é que eu tenho muito conhecimento, mas eu tenho alguns conhecimentos. Isso, e procura assim se dedicar, né, para saber direitinho, buscar uma literatura legal, um livro, né, buscar saber, aprender com quem tem ensinado, que nem Antônio Gilberto, aí, a Bíblia através dos séculos. Então, quando você faz isso, você se previne de muitos erros. Muita coisa eu aprendo até hoje ouvindo pessoas que sabem. Então, eu ouço César Cavalcante, ouço aquele da Batista, o Luiz Saião, ouço Paulo Romero, eu ouço essa galera. Então, eu estou sempre ouvindo, porque vez ou outra eles ensinam alguma coisa. Por exemplo, esses dias eu vi que César Cavalcante de que o sumo sacerdote correto na época de Cristo era João Batista, e não, para começar, dois sumos sacerdotes não existe, a Bíblia não tem dois sumos sacerdotes. Outra, quando chegou na época do pai de João Batista servir no sacerdócio,
tinham implantado um negócio de um rodízio de sacerdotes, de sumos sacerdotes. Outra coisa que na Sagrada Escritura não existe rodízio de sumos sacerdotes. Quando o sumo sacerdote chega ao poder, ele é vitalício, ele fica até a morte. Então esse negócio, duas coisas inventadas: rodízio de sumo sacerdócio não existe. E aí ele fala, olha, se você pegar pela a genealogia, corretamente o sumo sacerdócio teria que ser passado de pai para filho. Então ia passar do pai de João Batista, era Zacarias, né, o nome? Ia passar de Zacarias para João Batista. Sim. Aí você fala, por que João Batista usava pelos, vestia pelos de camelo e comia gafanhoto? Aí ele falava, olha, porque as vestes do João Batista estavam trancadas lá no templo. Ele tinha que vestir as vestes sacerdotais. Então, para ele não andar com qualquer roupa, que o sumo sacerdote não poderia andar, qualquer tipo de roupa, ele se vestia da roupa de Elias. Então ele se vestia como Elias. Por que ele comia gafanhoto? Porque ele gostava? Não, porque o sumo sacerdote tem um hábito alimentício próprio, e ele não poderia se alimentar dessa forma, porque ele não estava no templo. Foi tirado dele esse direito de estar no templo. Então ele ficou à parte, se tornou o profeta, o predecessor do Messias, tá certo? E ele é a voz do que clama no deserto. Então a voz de Deus clama através dele no deserto, tá certo? E ele tem todo aquele comportamento que era fazendo menção ao Elias que havia de vir, atendendo as profecias. Então quando você olha com umas situações dessa, esclarece muito. Você falou dos pastores que você escuta, é Paulo Romero? Paulo Romero, César Cavalcante também muito bom, Luiz Saião, ótimo, ensinamentos assim, é um biblista, né? Uma pessoa que tem um conhecimento grego, do hebraico, então ele esclarece muitos pontos controversos, muitos pontos complicados. O Saião é Rodrigo? Luiz Saião, muito bom, essa galera aí é muito gabaritada, viu, para falar acerca da Sagrada Escritura. Então eu estou sempre ouvindo esses caras para ver o que eles estão falando, e aí vou aprendendo uma coisa, aprendo outra, e assim enriquece. Sim. Então quando você para ouvir outra pessoa que tem mais conhecimento, você se livra de muitos erros, porque muita coisa você fala, opa, isso aqui eu falei errado, isso aqui eu estava entendendo errado, agora... Júnior, eu vou dizer uma coisa, no norte... Ponha também aí, Carlos Augusto Vailate. Esse aí é especialista nessa área aqui, ó, de soteriologia, de salvação. E aí, claro, eu ouço o Carlos Vailate, vamos ver. Eu ouço Vailate, aí eu ouço Nicodemos, que Nicodemos também é um estudioso de respeito, né? Agora você sabe, Nicodemos é calvinista. Então eu ouço assim para ver o contraste. Mas o Nicodemos abordando outros temas, eu assim assino embaixo. Agora, quando entra para a soteriologia, aí eu sei, olha, vai ter um contraste com o que a gente crê. Sim. Mas, assim, é uma pessoa de muita seriedade, de muito... Dá para você respeitar mesmo uma autoridade dessa, né? Sim. Mas, então, na situação do Nordeste é isso aí. Você tem alguns estudiosos também, mas... Sim. Ó, nós temos... Vou mandar a foto dele. A Mecânica da Salvação, que é onde o cara vai estudar esses textos que os calvinistas usam para justificar as ideias deles. E aí eu vou mandar, que aí o senhor vai ver a forma como ele vai trazer um entendimento bíblico sobre as distorções que são causadas nesses textos. Então tem esse material que eu vou lhe mandar também, que eu pesquisei em cima disso, a Mecânica da Salvação, o lado negro do calvinismo, tudo isso aqui eu analisei para dar essa palestra. Então a gente vai, eu vou mandar o material, inclusive tem uma apostila que eu fiz disso aqui, só dar uma boa lida aí e nesses materiais, porque o senhor sabe que vai ter problema. E em relação a isso aí, vai ter que estar muito bem seguro daquilo que vai afirmar, porque vai ter embate, em algum momento vai ter. Então a salvação para todas as pessoas que eu estava falando é impressionante que a gente vê na Escritura. A gente nunca encontra um texto onde fique claro que Deus determinou ou predeterminou pessoas à condenação. É interessante, até no inferno, a questão assim, de existir o inferno, diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para os homens. Um outro versículo que diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos e todas as gentes que se esquecem. Exatamente, aí onde acontece, todas as gentes, esse E, é como que o objetivo, tá certo? Foi feito para esses. Só que esses aqui, que se deixam seduzir por eles, seguem o mesmo destino. Então é a situação na qual a condenação eterna, tá certo? Estabelecida para esses seres espirituais,
tinha como objetivo atingi-los, puni-los diante da sua rebeldia, diante da sua rebelião. Mas quando desde o Éden o homem e a mulher se deixa seduzir pela proposta, né, do diabo, se deixa seduzir pela ação tentadora dele, eles acabam se envolvendo na mesma condenação. Então eles acabam caindo para a mesma condenação. Mas a gente sempre vê, conforme os textos que eu li, o objetivo do Senhor, toda a sua ação é sempre salvífica. A sua ação é sempre para trazer meios pelos quais o homem possa alcançar a vida eterna, alcançar a salvação na presença dele. Quando você vê condenação, essa condenação ela é resultante de uma ação pecaminosa e resistente do homem à salvação de Cristo, a salvação em Deus, a salvação por meio do plano, né, de Deus, plano salvífico de Deus. Então é isso que a gente vê, que o Senhor, ele sempre está buscando meios salvíficos, meios de trazer o homem à reconciliação e à salvação. A sua condenação acontece por causa de uma resistência, acontece por causa de uma sedução que ele se deixou levar e depois de uma resistência à oferta de salvação. Aí o homem, a condenação que ele recebe, como Paulo diz, é salário, né? O salário do pecado é a morte. Então é a consequência mesmo das suas escolhas. Aí no 2, natureza da salvação. A salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Jesus não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual, que se dá na vida do pecador arrependido. E aí tem algumas coisas interessantes em relação a essa questão aqui da natureza da salvação. Por quê? Uma das coisas que a gente observa é que a salvação, o processo salvífico, ele está atrelado não à questão de você fazer uma escolha, tá certo? Ele não está atrelado à sua possibilidade de escolha, como muitos acusam. Sim. Dizem, olha, a minha salvação, ou a salvação que essas pessoas apregoam, ela é decorrente do fato da pessoa ter o poder de escolher se salvar. E na verdade, quando a gente olha para a fundamentação bíblica, como trabalha na declaração de fé, e até dentro do arminianismo também, você vê muito isso, a salvação nunca está atrelada ao livre-arbítrio, nunca está atrelada à escolha. A salvação está atrelada principalmente à misericórdia de Deus, que se manifesta prevenientemente, chamada graça preveniente. Então, graça preveniente é o que? É os meios pelos quais Deus cria para que o homem possa, primeiro, se enxergar um pecador. Aí é onde entra o convencimento do Espírito Santo. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nossa, pode falar. Eu também pregava e acreditava que era assim. É o que a gente, infelizmente, a gente acaba caindo para essa tendência. Mas se a gente crê que a salvação é uma obra, claro que ela é uma obra do Espírito Santo, mas através do livre-arbítrio eu posso evitar. Aí é onde entra a situação. Primeiro, né? O inimigo, o diabo, cegou o entendimento de todos os homens. Certo. Então, essa é a primeira situação. Você tem o texto de Paulo que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Essa é a condição geral. Certo. Todos estão em pecado. Depois, você tem a questão do homem estar cego para as coisas de Deus, que o inimigo cegou o seu entendimento. Sim. Então, a partir dessa ideia de que existe a queda no pecado, de forma geral, e existe essa questão do homem ser cego para as coisas de Deus, ele só poderia chegar à consciência, primeiro, de que ele é um pecador, através da ação do Espírito Santo de Deus, sim, que é o convencimento, pecado, justiça e juízo. Sim. Então, uma vez que ele foi convencido de que é pecador, agora ele precisa abrir o coração para a salvação. Aí onde entra? Onde opera seu livre-arbítrio? Aquilo que Cristo falou, olha, aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. Eu gosto sempre de ressaltar isso, que quando ele aplica a questão do salvo, está atrelado ao crer. Sim. Quando ele aponta a perspectiva do não crer, ele mostra o aspecto que já se concretizou no passado. Sim. Já estão condenados. Sim. Então, condenados todos já estavam. Poderão ser salvos se crer. Aí onde mora o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é efetivado com a ação preveniente de Cristo.
com a ação preveniente de Deus na nossa vida. Então, nossa, como parece simples, mas é complicado. É complicado. Porque se você... É claro que aí nós temos que... Eu tenho que entender esse mecanismo. Sim, exatamente. Porque assim, todos já estão condenados. Exatamente. Né? Ou já estão sentenciados. Isso, né? Aí, exatamente. Mas aí, através do Evangelho, vem a oportunidade da pessoa se livrar. Isso mesmo. Um dia eu nem ouvi ninguém, né? Eu nem ouvi ninguém, mas eu olhando para a justiça e para o cenário de uma prisão, eu acho que eu até falei aqui sobre isso. Eu disse que Cristo apareceu como um advogado que pegou um habeas corpus diante de Deus muito e bom. foi para a cadeia. Muito bom. Pega uma pessoa condenada, chega a ser Deus seu advogado, alguém quer. Exatamente. Aí tem alguns no meio daquela grande prisão dizer eu quero. Sim. Pronto. Que por exemplo, essa situação que você colocou, ou a situação da pessoa que está se afogando e Jesus é o único que tem uma boia para lançar. Sim. Mas a pessoa fazendo mau uso da sua liberdade pode rejeitar. Sim. Aí a questão, o livre-arbítrio não conduz à salvação. Sim. O livre-arbítrio só conduz à aceitação da salvação. Sim. Então o pessoal às vezes pega o livre-arbítrio e potencializa demais. Entendi. Então, eu vim para a igreja porque eu quis, eu me salvei porque eu quis, eu me santifiquei porque eu quis. Não, totalmente equivocado. Aí se você falar isso, você dá lugar ao calvinista. O livre-arbítrio. Você dá brecha ao calvinista. Uma porta. Exatamente. Aí o que acontece? Até para você fazer uso do seu livre-arbítrio, precisou da ação de Deus. Porque sem a ação de Deus, nem pecador você se entendia. É como a pessoa está doente, você está vendo que a pessoa está doente, só que ela deu algum problema mental que ela não se acha doente. Sim. Ela acha que ela está sã, ela acha que ela está bem, ela está lá no meio do hospício. Só que ela acha que ela é um empresário, está na sua empresa, na sua casa. Sim. Por quê? Ela está completamente com a mente cauterizada, a mente perturbada, confusa. Sim, é possível que o livre-arbítrio, da mesma forma que chegou a mim, a você e a outros, é possível que esse livre-arbítrio deve tocar em todas as pessoas. Né? Sim, as pessoas têm essa liberdade de escolha, por isso que elas são responsabilizadas pelos seus pecados. Agora, umas dão mais atenção e outras não, né? Aí o que acontece? Algumas resistem, por isso que Paulo sempre ressalta nas suas cartas: não extingais o Espírito, não resistir ao Espírito. Sim. Se o Espírito hoje vos falar, não ofereça resistência. Sim. Porque a grande sacada e o grande problema se você resiste ao Espírito Santo de Deus, como os homens fizeram no pré-dilúvio. Por isso veio o dilúvio. O meu espírito não contenderá para sempre com os homens, porque eles também são carne. Ou seja, eles deram vazão total à libertinagem, aos desejos carnais, e não atendiam mais à voz do Espírito nas suas consciências. Então, quando a pessoa fica resistindo ao Espírito de Deus dentro da sua consciência, ele está bloqueando toda a possibilidade do exercício do seu livre-arbítrio. Porque o homem por si mesmo só peca. O homem largado a si mesmo, ele só se condena, ele só peca. Agora, quando o Espírito Santo de Deus começa a interagir com a pessoa e começa a trazer nela o desejo de salvação, o desejo de vida eterna, o desejo de aceitação de Cristo, e ela dá lugar, aí onde a obra de Cristo entra como uma imputação. Aí Cristo vai, o meu sangue o purifica de todo pecado, o meu sangue é aspergido, está certo, no propiciatório, torna Deus propício a ele. Deus olha para ele e não vê o seu pecado, mas vê o meu sangue. Eu tomo sobre ele o meu pecado e atribuo a ele a minha obra, a minha obra de justificação. Ele é justificado diante de Deus, ele é regenerado, ele é feito uma nova criatura. Por quê? Exatamente por causa dessa dinâmica da pessoa não resistir ao Espírito. Enquanto ele resistir ao Espírito, nada feito. Ele não vai se salvar por si mesmo. Ele nunca vai chegar por si mesmo à salvação, que é o grande erro, o grande equívoco. Se as pessoas pregam isso, elas dão razão aos calvinistas, que aí eles entram detonando mesmo. Falam, vocês estão pregando aí que a pessoa se salva por si mesma. Isso não é mentira. Mas se você fez essa obra motivado pelas motivações certas, você ama o Senhor Jesus Cristo e você atende às suas ordens, você vai fazer a sua obra, você terá galardão. Se você tentar utilizar isso como um meio de autojustificação, você não vai ter nada, porque ninguém se justifica com obras. A salvação é pela fé unicamente. E aí a dinâmica você é salvo pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí uma vez que você é salvo,
cumpre aquilo que Tiago falou na carta dele: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí serão as obras de um salvo. Sim. Então as obras da fé, Sim, né? sim. Mas a fé só surgiu pela graça. Sim. E aí entra aquilo que alguns, às vezes a gente escuta alguém dizer: eu faço isso porque eu sou salvo. Isso, exatamente, não para ser. Não para ser. Isso, exatamente, totalmente diferente. Então uns fazem para ser salvo, Sim. onde entra a Testemunha de Jeová, por exemplo, Espiritismo, Sim. que fica perambulando por aí, ou dando esmola, ou fazendo caridade para tentar ser salvo. Sim. E não vai conseguir, porque nada disso justifica diante de Deus em relação aos seus pecados. A única justificação de seus pecados é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então o sacrifício do Cordeiro de Deus, nós conseguimos obter essa bênção, né, sobre a nossa vida, de ser purificado por Ele, por graça. Sim. Unicamente por graça. A salvação é somente manifestar fé na pessoa bendita de Cristo e ser justificado por Ele. Aí a partir disso eu faço isso porque sou salvo e não para ser salvo. Tá? Então essas perspectivas diferentes. Um texto aqui, ó, só para a gente entender: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos nós exortados a perseverar até o fim, né? Somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós temos essa perspectiva que é totalmente diferente de uma para outra. Enquanto que no calvinismo você tem, até colocar aqui, ó, a ideia calvinista, você tem a questão da pessoa ser eleita incondicionalmente. O que é essa eleição incondicional? Deus, na eternidade passada, determinou o número daqueles que serão salvos e o número daqueles que serão condenados. Pronto, isso é uma determinação de Deus na eternidade passada. São os decretos de Deus. E aí o número dos que serão salvos não pode nem diminuir nem aumentar. É aquele número só. Então, a salvação para esse grupo, só para a gente deixar muito certo, a salvação para esse grupo é um bingo. Se você tirou o número da sorte, você está salvo. Se você não tirou o número da sorte, você está condenado, independentemente de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Então, para um calvinista ferrenho, certo? Um calvinista coerente com esses seus ensinamentos, evangelizar não precisa, é inútil. Aceitar Jesus não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a salvação não está ligada a um ato de crer, não está ligada a um ato de aceitação, e sim uma determinação passada, se Deus determinou que você seria salvo ou se você seria condenado. Então, uma vez que você, se for determinado que você seria salvo, a sua eleição é incondicional. Independentemente de você querer ou não, você vai ser salvo. Você vai ser compelido a ir para uma igreja, aceitar Jesus ou não aceitar Jesus, ou ser salvo de qualquer outra maneira, mas você vai ser salvo. Exatamente, você vai ser salvo. Pode falar. Eu já vi muitas pessoas, mas eu vejo... Inclusive o Carlos Vailart explica muito sobre isso, que é a questão do contexto no qual isso nasceu. Então você tem, por exemplo, a teologia reformada, quando ela nasceu, ela começou a aproveitar muito, e assim, não é nada absurdo, eles aproveitaram muito da patrística, dos grandes teólogos que haviam na igreja católica. Então, por exemplo, Agostinho é um dos maiores teólogos da igreja. Sim. E assim, a teologia reformada aproveita muito daquilo que Agostinho escreveu. Os livros dele, da graça, da trindade, da verdadeira religião, a cidade de Deus, tá certo? Confissões. Então, dentro, né, dos estudos de Agostinho, o pessoal aproveita muito. Agora, tem uma situação que alguns estudiosos apontaram. Os calvinistas geralmente eles citam mais as obras de Agostinho velho já, depois que ele estava velho, que ele entrou num combate apologético com Pelágio. Então o que acontece? O próprio Nicodemos, que é um calvinista, explicou um pouco sobre essa questão
do problema do teólogo quando ele entra na apologética, tá certo? O apologista é um combatente. Sim. E na hora de você combater, você joga tudo que você precisar para derrotar o seu inimigo. Ele vai defender a sua crença. Defendendo fé. exatamente, ele está fazendo a ortodoxia, defendendo a fé. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar blindar aquilo da melhor maneira possível, para impedir que o outro venha afetar, venha prejudicar. E aí até o Nicodemos exemplificou isso, como o apologista às vezes precisa exagerar um argumento. Por exemplo, se você acordasse pela manhã e visse que seu nariz está 4 vezes maior do que ele é agora, então óbvio que isso é um exagero, você ia entender que aquilo não está mais harmônico, né, com aquilo que você entendia. Então o apologista muitas das vezes ele precisa fazer isso em relação a algum aspecto da escritura, trazer um choque, né, dar assim um excesso para tentar blindar ela contra um ataque. Sim. E aí onde entra a questão do aproveitamento das obras do Agostinho velho, do Agostinho metido no combate com Pelágio, aonde ele tenta descaracterizar totalmente o livre-arbítrio, tá certo? Tirar do homem totalmente essa perspectiva do livre-arbítrio, de modo que ele coloque todo o controle na mão de Deus. Certo. Júnior, deixa eu subir aqui. Pode ser. Deixa eu subir aqui, ver se dá sinal. Tá ok. Era essa questão aqui, ó, da natureza da salvação, né? A gente falou. Sim. Aí eu estou fazendo um contraste aqui com a perspectiva calvinista, que fala acerca da depravação total, que eles colocam aqui na doutrina deles, chamada, é um acróstico, né? TULIP. Então vem depravação total, né? Que o acróstico está ligado, na verdade, aos termos em inglês, né? Sim. Mas traduzindo, depravação total, que a gente também acredita na depravação total da humanidade. Só que, diferentemente de uma perspectiva mais calvinista, nós cremos sim que o homem ele continua tendo em si a imagem de Deus. Agora, claro, o fato dele ter a imagem de Deus, ele está deturpada, prejudicada pelo pecado, e o fato dele ainda ter capacidade de escolha não faz com que ele se auto-salve, promova sua auto-salvação. Mas no pecado, Júnior, se submete, tá certo, ao Espírito de Deus na sua consciência, mas isso vai sendo fortalecido. Sim. Então, quando você tem essa questão da depravação total, ela é verdadeira. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, caminhando como estão, vão para o inferno. Sim. Só que o que acontece mesmo esse homem que está em pecado, ele ainda ouve a voz de Deus. Sim. O Espírito de Deus fala com ele tem capacidade de ouvir. Sim. Inclusive, Jesus até ressaltou que em relação aos homens, ele diz, olha, mesmo vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Então você tem, se essa pessoa tivesse perdido totalmente a imagem de Deus, não seria bom para ninguém. Sim. Então ele tem assim ainda uma capacidade. Aí entra do lado animal, né? Que Assim, da sua prole, né? Exatamente. Então tem essa questão também. Mas você olha para essa situação e você vê que alguma coisa de Deus está ali, tá certo? Inclusive é em resgate disso que Cristo veio. Então você tem aí a possibilidade do resgate, né? A possibilidade da restauração desse homem a partir da presença, tá certo? Desta imagem e semelhança de Deus na inteligência para a escolha, no livre-arbítrio. Então o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar nesse homem para que ele possa exercer. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a ação preveniente, ele não vai exercer o poder de escolha, né, para poder aceitar a Cristo como seu Salvador, né, poder crer em Cristo como seu Salvador. Sem a ação do Espírito, ele não vai fazer isso sozinho, somente com a atuação do Espírito. E aí, dentro da lógica calvinista, eles trabalham a eleição incondicional. Por que incondicional? Porque foi determinada desde a eternidade passada. Então, nem o calvinista de hoje tem certeza se ele é salvo ou não. Por quê? Porque ele teria que conhecer o secreto desígnio de Deus, de dizer quais serão os salvos e quais serão os condenados. Como ele não conhece, tá certo? Que inclusive o próprio Calvino ele constrói a ideia de que uma pessoa que não foi decretada sua salvação por Deus, em algum momento ela pode manifestar até algumas características salvíficas, tá certo? De ir para uma igreja, servir a Deus durante um tempo, mas por ela não ter sido determinada como salva, ela vai se desviar e vai ser morta, vai morrer em pecado. Por quê? Porque não foi decretada sua salvação. Eles trabalham sempre em cima dessa base. A expiação para eles é limitada. Por quê? Porque Cristo morreu somente por aqueles a quem Deus determinou.
que seriam salvos. Então a cruz de Cristo, ela não tem um poder de conferir à humanidade a possibilidade de salvação, tá certo? Ele é como que apenas uma confirmação daquilo que foi decretado no passado. Então esvazia o poder da cruz de Cristo, né? Tira muito do significado da sua ação, né? Ele está consumado na cruz do Calvário. Cristo ali veio apenas para confirmar algo que já havia sido determinado por Deus na eternidade passada. Então você tem essa lógica aí. A graça é irresistível. Por que a graça é irresistível? Porque a expiação foi ilimitada, tá certo? A eleição é incondicional. Então, quando diz eleição incondicional, diz, olha, se você vai aceitar ou não, não faz diferença, porque alguém determinou que você seria salvo. Então, inclusive até a situação deles colocarem a situação da pessoa ter salvação antes até de ter regeneração. Por quê? Uma vez que foi incondicional, não depende da sua aceitação, então muitas das vezes a salvação daquela pessoa está garantida mesmo ela estando ainda dentro dos seus pecados, estando ainda dentro das suas depravações. Então ela nem é uma nova criatura, nem foi regenerada, mas já é salva porque Deus determinou que ela seria. Então você tem essa lógica completamente... Uma injustiça total. Uma injustiça absurda. E aí automaticamente descarta o sacrifício de Cristo. E torna-se inócuo, torna-se um sacrifício totalmente inútil. É aquilo que Paulo falou, se nós não cremos que Cristo morreu... Exatamente. Né, exatamente. E que Ele ressuscitou para nos dar vida... Sim. Então... Fica, nossa fé. perde o significado, perde o sentido. A salvação em Cristo Jesus torna-se uma coisa que não depende mais, não tem qualquer mais impacto sobre a sua vida, porque de você mesmo não se espera nada, só espera que você ou esteja no grupo dos que foram determinados a ser salvos, ou se você não está, você não pode fazer nada para mudar. A graça é irresistível, ou seja, aquela pessoa que foi determinada que seria salva, a graça que vai operar sobre ela opera como que uma força que vai coagi-la, tá certo? De fora para dentro, a pessoa será coagida a ser salva, será coagida a aceitar a Cristo como Salvador. Que na verdade, assim, aceitar a Cristo não tem mais nenhum significado, uma vez que a salvação não está em aceitar, mas está em ser, tá certo? Determinado como salvo. O pessoal da congregação crê nisso aí? Olha, mais ou menos muitos isso. Da congregação tem essa tendência de cair para esse lado desse calvinismo também. Então você tem muitos da congregação que acabam se deixando levar, mas ali é uma questão assim de pouco estudo da Sagrada Escritura. Então muitos das lideranças, dos anciãos que simpatizam com isso aqui, acabam arrastando a igreja nisso, né? Eu tenho bastante cliente na congregação. Algumas palavras de Calvino aqui, inclusive tem as referências embaixo de onde eu tirei. Mas olha, Calvino diz abertamente que Deus escolheu o seu eleito indivíduo, essa é a questão. Enquanto nosso entendimento sobre predestinação é predestinação para um grupo. Que grupo é o predestinado? O grupo chamado igreja. A igreja, aqueles que estão integrados nela, estão predestinados para a salvação em Cristo Jesus, pelo selo do Espírito Santo que está em nós. Então nós somos predestinados enquanto igreja. Se você é integrante da igreja, você é predestinado à salvação em Cristo Jesus. Agora, na visão de Calvino, é um indivíduo. Então Deus predestinou esse indivíduo à salvação, aquele à condenação. Esse à salvação, aquele à condenação. Então ele vê nessa perspectiva. E de que Deus, desde a eternidade passada, já o determinou assim. Inclusive determinou que o homem cairia em pecado, determinou que o homem se arrependeria ou que o homem não se arrependeria, que o homem seria salvo, seria condenado, desde a eternidade passada e em relação ao indivíduo. Então essa é uma perspectiva muito incorreta que foi extraída exatamente dessas leituras, dessa época da produção teológica de Agostinho. O provedor dos meninos já vem bater aqui, né? Do pessoal, infelizmente. Você vê como está terrível o negócio ali, né? Baseado apenas, agora eu senti, baseado apenas em seu agrado, bem como rejeitou e endureceu aos demais, baseados apenas em sua vontade. É a maneira como ele entende essa realidade, daquele que será salvo e que será condenado. Calvino afirma que não é a permissão, nem a presciência, e sim o secreto conselho de Deus,
que ordena o endurecimento dos ímpios que foram criados para a condenação, sendo Satanás mesmo um mero agente de Deus nesse processo. É Deus que determina e é Deus que endurece. Inclusive os textos que eles mais adoram usar. Você tem o texto de Faraó. Sim. Deus endureceu o coração de Faraó para que viessem aquelas pragas e para que viesse também a mortandade dos primogênitos. Mas aonde está o erro de leitura? Onde é que está a exegese? A exegese é o seguinte: você tem que ler o texto dentro do seu contexto. Isso é a regra mais básica e é a regra mais descumprida. Que é a exegese. Exegese, exatamente. Quando é a exegese. E exegese é quando você está incutindo, exatamente, está pegando sua visão e enfiando no texto. Que é exatamente, quando a gente olha para o texto de Faraó, dentro daquela perspectiva, daquela leitura de Êxodo, né? Depois você vai ter menção dela lá em Romanos. Em momento algum está falando de salvação e condenação ali. Não está falando. Ali está falando de um processo por meio do qual Deus está quebrando o Egito. Está quebrando o próprio Faraó. Agora diga para mim, não é isso que acontece em relação àquele que está sendo salvo por Cristo Jesus? Deus faz a mesma coisa que fez conosco, aquilo que ele fez com o Faraó. Deus muitas das vezes quebra a pessoa para que ela saia da sua arrogância e ela perceba a sua necessidade de salvação. Então aquilo que Deus fez com o Faraó, Deus faz conosco também. Assim, quando a gente olha para aquele texto, nós não vemos Deus endurecendo o coração de Faraó para que ele seja condenado ao inferno, e sim para que ele veja as obras de Deus, podendo inclusive se converter. Primeiro porque ele já estava condenado. Condenado já estava. Esse é o ponto. Exatamente. Na verdade, tudo aquilo ali, Deus estava dando oportunidade. Ali morava oportunidade. Deus estava, através de cada uma daquelas pragas, quebrando, arrebentando com o poderio, com a influência de deidades egípcias. E no final, do próprio Faraó. Quando Deus toma lá o seu primogênito, tá certo? Dele e de todos aqueles da terra do Egito. Deus estava dando para eles uma grande lição, que seria aproveitada por eles, se eles assim o quisessem, para se aproximarem do verdadeiro Deus. Então a gente vê um propósito salvífico. Por isso que a gente vê sempre quando Deus se manifesta, é num propósito salvífico. A gente não vê Deus decretar condenação de pessoas antes mesmo delas nascerem, como Calvino afirma, tá ok? Outro texto usado: amei Jacó, aborreci Esaú. Esse texto também é muito usado. Aí, de novo, leia o texto, veja se Deus está falando ali de salvação eterna e condenação eterna. Não está. O que Deus está fazendo ali? Deus é soberano para escolher por meio de quem o plano de salvação vai se cumprir. Sim. É isso que Deus está fazendo, exercendo sua soberania, falando: olha, o plano salvífico é através de Jacó, de Jacó Isaac, de Isaac e Jacó, de Jacó aos 12, tá certo? Não através da linhagem de Esaú. Então Deus aborreceu Esaú, não no sentido de Deus aborrecer condenando-o ao inferno, mas sim, Deus escolheu Jacó para por meio dele trazer o Salvador. Sim. Cristo veio dos descendentes, né, de Jacó, e não por meio de Esaú, de onde vieram os edomitas. É isso que o texto diz. Até porque, Júnior, aí que entra a onisciência de Deus, a presciência de Deus, que quando Esaú ele entende que Jacó tinha recebido a primogenitura, a primeira coisa foi desprezar a sua família. Exatamente. Já começou ali todo um processo de degradação. Começou a fazer coisas para irritar os seus pais. Enquanto Jacó sentiu o desprezo, sabia que ia morrer, ele entra num propósito. Isso aí. Aí você vê a natureza de um e de outro, que Deus conhece. Sim. Deus conhece, faz um raio-x e sabe que é através desse aqui e não através daquele. É isso que o texto está dizendo. Inclusive, a salvação que veio por meio de Jacó pode ser alcançada por Esaú. Se Esaú se arrepender dos seus pecados e crer no Deus que Jacó crê, no Deus que Isaac crê, no Deus que Abraão cria. Essa é a questão. Exatamente. Outro texto que eles gostam de usar: Paulo falando lá em Romanos sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. E aí que diz que Deus tolerou os vasos de desonra, que se fizeram, tá certo, vasos de desonra. Para quê? Para visando beneficiar os vasos de honra, a quem ele constituiu. Então o texto, se você ler ele direitinho, você vai ver. Quando fala dos vasos de honra, diz que Deus constituiu os vasos de honra.
Quando fala do vaso de desonra, diz que se fizeram de desonra. Quando você observa o texto somente numa leitura fiel, uma leitura bastante cuidadosa do texto, você percebe que dentro dele está a resposta. O vaso de honra foi feito por Deus, ou seja, Deus sempre está proporcionando meios de que as pessoas sejam vasos de honra, através de Cristo, através do seu plano salvífico, oferecendo religação, oferecendo restauração, tá certo? Então Deus está sempre proporcionando que as pessoas sejam vasos de honra. Quando as pessoas rejeitam toda a iniciativa de Deus, elas fazem de si mesmo vasos de desonra. É uma má escolha que faz a pessoa ser vaso de desonra e ser condenada. Só que é sempre graça que faz a pessoa ser um vaso de honra. Aí eu vejo dois textos que é interessante. Eu vejo Jeremias, sim, o vaso que caiu. E aí, não posso eu, exatamente, não posso eu fazer novamente, né? O vaso que caiu. É verdade. Então, o defeito não está no oleiro, mas sim no vaso. No vaso, exatamente. Outra aquilo que João fala, né? Nas epístolas de João, dizendo que muitos têm se feito anticristo. Olha aí de novo, se feito. Eles estavam no meio de nós. Exatamente. E aí se coloca em antagonismo, em oposição a Cristo. Que, inclusive, esse anticristo, ele é tanto a questão de estar em antagonismo, em oposição, quanto a questão de querer tomar o lugar de Cristo. Ser um anticristo também é a questão de se colocar no lugar de Cristo. Calvino rejeita totalmente a perspectiva de que tem alguma relevância o fato de Deus prever a aceitação ou rejeição de qualquer pessoa, afirmando que de fato foi Deus quem determinou que uns nascessem para serem salvos e outros para que fossem condenados desde a madre, e isso para a glória do seu nome. Então, essa é a teologia calvinista. Calvino reprova totalmente a ideia de que Deus predestina apenas os salvos, afirmando que a salvação de alguns e a condenação da maioria dependem unicamente da vontade direta e soberana de Deus, e não das ações de aceitação ou negação do Evangelho. Aí eu quero partir para o ponto 3, para a gente caminhar para o final. Veja: regeneração, santificação e glorificação. Regeneração é transformação do pecador numa nova criatura. Quer aprender? Foi Francisco. E aí, em cima daquilo que a gente está tratando, ó, sim, a regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, né? E nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6:22. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado, dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1:15-16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. E aos que justificou, a esse também glorificou. Trata-se de um processo da futura transformação do nosso corpo mortal. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê exatamente aquilo que a gente estava falando no começo, sobre todo esse processo, por meio do qual a gente vai chegar ao estado de perfeição, que tem uma caminhada para isso, né? Tem uma caminhada. Então, vem a questão da regeneração, né? A regeneração começa quando? Quando você manifesta a fé salvífica. Então, o trabalho de Deus por nós começou antes de nós sermos salvos. Então, primeiro Cristo, né, que se sacrificou por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, você tem essa ideia que é totalmente contrária à questão da expiação limitada. A expiação é ilimitada. A expiação é ofertada para todos, tá certo? Então, Cristo fez a expiação pelo pecado de todos. Aí uma coisa é
Cristo ter garantido, é que nem uma pessoa, olha, tem uma conta bancária que está recheada de dinheiro, ela tem $1 milhão, só que ela só vai ser sua se você aceitar os termos. Então essa conta bancária, aquele que está transferindo a herança, ele quer que seja entregue a você, só que tem o testamento, e o testamento impõe algumas regras. Então, para você receber o controle sobre essa conta, você tem que assinar o testamento e cumprir os termos. Então, assim também a questão da expiação. Cristo garantiu meios salvíficos para todos, só que só terá acesso a ele quem crê nele como Salvador. E aí, uma vez que a pessoa manifesta a fé salvífica, aí ela tem acesso, tá certo, a esta riqueza espiritual. Então, Cristo imputa a nós, né? Essa imputação é como uma transferência de crédito. Então, Cristo, olha, está totalmente, como disse na cruz, está consumado, está totalmente garantido para você esse acesso ao Pai, como o véu do templo que se rasgou de cima a baixo. Você pode ter acesso ao Santo dos Santos, você pode ter acesso à presença de Deus, ter seus pecados não somente cobertos, apagados, tá certo? Mas para isso tem que crer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única porta, só vai ao Pai através dele. Então, uma vez que a pessoa manifesta a fé salvífica, entra o processo de regeneração. Então, esse regenerar, que é fazer dele uma nova criatura, que é exatamente o que ele estava tentando provocar Nicodemos a entender. Você precisa, em vez de você ficar apegado ao tradicionalismo e à religiosidade, você precisa nascer de novo. E aí, quando ele traz esse argumento, aquilo quebra as pernas de Nicodemos, que ele não estava entendendo, né? Ele estava querendo que Jesus viesse falar sobre os sábios, os comentaristas, algum comentário muito complexo da lei. Aí Cristo vai no âmago da questão. Não interessa toda essa verbosidade, nessa intelectualidade. O que interessa é a tua salvação. Então, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, que é onde entra exatamente o processo por meio do qual a pessoa ela vai morrer, tá certo? Na sua carne. Por isso, inclusive, o símbolo do batismo, sepultamento, imersão, morre para o mundo, nasce uma nova criatura, e essa nova criatura, tá certo? Purificada pelo sangue de Cristo Jesus, justificada pela obra dele. Aí entra o processo de santificação, aquilo que o senhor estava falando. A gente não é plenamente santo, a gente está em santificação. E aí Cristo, é um processo, né? É um processo, exatamente. Para que a gente se apresente diante de Deus, é o sangue de Cristo sobre nós. Deus olha do céu e vê o sangue do seu Filho derramado sobre nós. Em relação a nós mesmos, estamos num processo de santificação. E esse processo só conclui na glorificação. Aí na glorificação você será transformado. Tanto que o escritor aos Hebreus diz que ele aparece novamente sem pecado. Sem pecado, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. O destino dos salvos, que aí quando ele aborda essa questão, é interessante você ver, eu até coloquei aqui para comentar, o destino dos salvos. Espera aí, regeneração. O céu é o trono de Deus, mas também é a pátria de todos os salvos. A condição no céu será de perfeita experiência da presença de Deus, pois é lugar de perfeita santidade, gozo, alegria sem fim e da perfeita felicidade. O livro de Apocalipse descreve alguns vislumbres dessa morada eterna dos que amam a Deus. Jesus ensinou que o céu é para os que creem em seu nome. Se ele disse, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nessa promessa repousa a esperança dos santos. Os salvos são peregrinos e estrangeiros na terra. A pátria definitiva dos remidos é o céu, e estes aguardam o dia em que o Senhor Jesus virá buscá-los para juntamente com ele. O céu é o destino da igreja. Jesus disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí é o texto que eu trouxe. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mateus 5,34. Filipenses 3, 20 e 21 diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha só, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, somente esses dois aqui, porque o contraste aqui é em relação àquilo que eu tinha falado no começo sobre a heresia, tá certo, da juiz investigativo.
O juízo investigativo, que é exatamente esse processo no qual Jesus está analisando pecados, tá certo? Para posteriormente lançar os pecados daqueles que serão salvos, lançar sobre o diabo, que é onde eles tiram e sair daquela passagem dos 2 bodes, um que é sacrificado e outro que é mandado para Azazel no deserto. E aí aí onde entra sempre o problema da exegese, onde que aquele texto está falando acerca da nossa justificação diante de Deus. Aquele texto é um texto que trata acerca de um dos ritos cerimoniais. Então ele é uma tipologia, tá certo? Acerca de uma representação do pecado sendo coberto pelo sangue de um, tá certo? E sendo afastado de nós em relação ao outro. Então, é apenas essa exemplificação. Mas quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente vê um sacrifício que inclusive eliminou a necessidade de todos aqueles sacrifícios do tabernáculo. Então quando Cristo ele derrama o seu sangue, não é como um sacerdote pegando um bode, ou um cordeiro, ou um carneiro, ou um boi. É o sumo sacerdote Cristo derramando o seu próprio sangue. O sangue daqueles animais apenas cobria, o sangue de Cristo apaga. Então você tem um efeito extraordinariamente perfeito, maior, né? Então toda aquela representatividade ficou no passado, como Paulo fala, é apenas espelho. Antes víamos por espelho, agora vemos a própria face, né? Vemos agora o próprio Senhor manifesto, em vez de ver apenas uma representação dele. Então quando a gente olha para isso, a gente não pode ficar tão apegado àquele texto, tem que olhar para Cristo. E o que eles fizeram? Pegaram aquele texto de uma maneira completamente fora do contexto e criaram em cima dele uma soteriologia que não encaixa, que não bate com aquilo que nós vemos em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, ele não vai apenas tomar o nosso pecado e lançar sobre uma outra pessoa, fazendo dela cooperadora no processo salvífico. Então quando você afirma esse tipo de processo salvífico, você diz que Satanás está participando da nossa salvação, que é infelizmente a conclusão daquilo que eles construíram, que Satanás é o nosso co-salvador. Aí você tem, por exemplo, as seitas, elas trabalham com esse tipo de confusão. Os mormons dizem que Satanás é irmão de Jesus. Aí você tem essas distorções. Já os adventistas dizem que Satanás é co-salvador, porque nosso pecado vai ser lançado sobre ele, então graças a ele nós vamos ter nosso pecado afastado de nós, e assim nós vamos poder ser salvos. Aí Satanás torna-se o nosso co-salvador junto com Cristo. Então com isso você tem um grave erro. Então por isso que ele vai trabalhando aqui, mostrando que o sangue de Cristo apaga, mostrando que Cristo é o único Salvador, mostrando que Cristo é o suficiente Salvador, tá certo? E mostrando também que através desse processo de regeneração, feitos nova criatura, santificação, estamos vivendo exclusivamente para Deus, e glorificação final, quando fomos perfeitos diante de Cristo, Cristo torna-se o total responsável pelo nosso processo salvífico, total responsável. E aí, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos, uma vez que você está em Cristo, você já tem em si a vida eterna, que é outro aspecto que também eu achei muito impressionante quando eu entendi. A gente geralmente olha para a vida eterna como assim, olha, uma vez que a gente entregar nossa vida aqui, a gente fechar os olhos, começa a vida eterna, e é uma visão distorcida. A vida eterna já começou. Então, quando você olha na perspectiva correta, você vê que através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que é o selo da promessa, você já tem vida eterna. Você não pode olhar somente para um lapso temporal que é a vida humana. A vida humana é apenas uma passagem curta. Então é aí onde muitos caem e acabam não tendo uma mudança. É porque ele fica pegado com essa vida. E quando ele morrer, ele vai viver a vida eterna. Sim, e sendo que a vida eterna ela já está operando, já está acontecendo. Inclusive, se você cair da graça, se você rejeitar a Cristo, você danifica exatamente essa participação na vida eterna salvífica, né? Você, em vez de estar garantido para a vida eterna com Cristo, você pode apostatar e entrar numa condenação eterna. Caiu da graça. Caiu da graça, exatamente.
E aí você tem essa situação na qual aqueles que apostatam da fé lançam fora, jogam fora exatamente essa bendita salvação, essa bendita salvação em Cristo Jesus. E aí só uma questão que eu queria colocar aqui para finalizar, até falando um pouco sobre isso também, esses textos aqui, ó, que a gente falou agora sobre essa questão do apóstata, e eu coloquei 2 textos aqui, ó, Hebreus 6, 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, 4 ou 6. Deixa eu ler outro texto aqui já. 2 de Pedro 2, 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se de último estado pior do que o primeiro, como Jesus fala lá atrás, né? Quando a casa foi limpa e adornada e torna-se desabitada porque a presença de Jesus não está mais ali, os demônios, vendo isso, trazem mais 7 para habitar aquela casa, né? Porque melhor lhes fora não conhecerem, olha que coisa extraordinária, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro 2, 20 e 22. Os 2 textos, eles nos falam de algo muito claro, né, para a gente encerrar. Tanto o texto de Hebreus quanto o texto de Pedro nos falam de pessoas que conheceram o que é salvação, como os predicativos usados lá em Hebreus, né? Conheceu a graça, conheceu o Espírito, conheceu o benefício da vida futura e tudo mais. Então, uma vez que foram iluminados, né, tiveram todos os benefícios, e como Pedro aqui diz, foi resgatado, né, foi tirado dessa lama de pecado, mas voltou para ela, você tem a situação na qual tanto aquele abordado em Hebreus quanto abordado em Pedro, foram pessoas que provaram o que é salvação. Ô Júnior, aí eu me pergunto o seguinte: se de fato Deus previu a sua salvação, se Deus previu que ela de fato aceitaria Ele como o único e suficiente Salvador, que é uma coisa que só Deus sabe, somente se nós pudéssemos abrir o livro da vida e ver. Então nem todos que estão na congregação estão no corpo de Cristo, tá certo? Mas dentre aqueles que aceitam Cristo como Salvador, sinceramente, e são beneficiados por Cristo, e estão integrados à igreja, mesmo assim, fazendo uso de sua liberdade, podem optar abertamente, optar conscientemente por abandonar, por rejeitar, por trocar, como Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha, tá certo? Então eles podem optar por abandonar a fé, que aí, como é caracterizado aqui pela apostasia, o apóstata, tá certo? Que está descrito aqui no texto de Hebreus e no texto de Pedro. Agora, só uma diferenciação que a gente quer fazer entre aquele que aceitou Jesus, só que como eles abordaram aqui, apostatou da fé, abandonou a fé, e como Pedro colocou, voltou ao espojadouro de lama, né? Voltou a se sujar com o pecado e tornar-se condenável. Existe sim um grupo de pessoas que aceitam a Cristo sinceramente, vivem uma vida espiritual, mas em determinado momento, fazendo mau uso de sua liberdade, apostatam da fé e decaem. Mas mesmo, tá certo, com essa possibilidade, mesmo com essa situação, existe, a partir do entendimento da capacidade de Deus ter preveniência, tá certo? De Deus ter presciência, é isso que eu queria ressaltar. A partir do entendimento correto da presciência divina, nós podemos afirmar, tá certo? De acordo com a Sagrada Escritura, eu até vou trazer o texto aqui, a gente pode afirmar que de fato Deus conhece aquele que será salvo no final de todas as coisas, aquele que de fato adentrará as mansões celestiais como um salvo. Então Deus conhece aquele que será salvo no final, por quê? Devido à sua capacidade de ter preveniência, de ter presciência
sobre todas as coisas, né? Sua onisciência conhece tudo, sua presciência conhece de antemão, conhece antes delas acontecerem, que é o texto de Romanos 8:29. Olha só: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29, que é a diferenciação que se faz entre crentes e eleitos. Então, o que é um crente? Um crente é uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Dentre os que são crentes, que creem em Jesus para a salvação, infelizmente poderemos encontrar aqueles que foram abordados no texto que eu li de Hebreus e de Pedro. Sim. Eles foram crentes para a salvação, eles creram em Jesus com todo o coração, mas eles não perseveraram. Sim. Mas eles não vigiaram, mas eles não se submeteram a Cristo em todas as coisas, e por isso em determinado momento decaíram. Mas uma coisa a gente pode afirmar debaixo da Sagrada Escritura: Deus sabe quem são os apenas crentes e quem são de fato os eleitos, tá certo? E aí a gente olha para aquele texto de Cristo que diz: porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Dentre esses muitos chamados, nós temos muitos que creem em Cristo, mas os poucos escolhidos são aquele que Deus tem através da sua presciência, né? Deus pré-conheceu, Deus previu que perseverariam até o fim. Então é isso que é interessante, porque muitas das vezes a gente começa a afirmar essa questão do livre-arbítrio, né, em discordância do calvinismo, mas a gente tem que tomar cuidado para não errar no entendimento do poder da presciência divina. Então não existe essa questão de que Deus não tem conhecimento de quantos serão salvos e quantos serão condenados. Deus conhece sim, Deus conhece, e de fato Deus tem esses que Ele pré-conhece como que chegarão até o fim, serão salvos como seus eleitos. Esses são os eleitos de Deus, aqueles que Deus sabe: olha, dentre todos esses que me aceitaram e que servem na igreja, eu sei aqueles que vão perseverar. É como ele sabia de Jó, né? Exatamente, é como ele sabia. Então é isso que a gente precisa ressaltar, para a gente não ter um entendimento equivocado em relação à capacidade da presciência divina. Vamos fechar com esse texto aqui, ó. É possível a perda da salvação? Rejeitamos a afirmação segundo a qual uma vez salvo, salvo para sempre. Esse uma vez salvo, salvo para sempre, isso é um grande mal, isso é um grande prejuízo. Por quê? Tira de mim a responsabilidade da perseverança. Então, para eu perseverar na graça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar a mim mesmo, né? Eu tenho que me submeter. Santificação, exatamente. Eu tenho que submeter a Cristo, como Paulo diz: sede escravos de Cristo para a salvação, e não escravos do pecado para a morte. Então, quando a gente começa a olhar para essa questão e entender, é interessante quando os calvinistas falam de graça incondicional, graça irresistível, expiação limitada, né, esse tipo de coisa, eles sempre veem a si mesmos como um grupo privilegiado pela graça irresistível, privilegiado pela perseverança dos santos, privilegiado pela expiação limitada. Só que tem uma coisa: o decreto de Deus, conforme Calvino mesmo disse, é secreto. Então eles não têm como saber se eles estão enquadrados dentro do pequeno grupo que eles mesmos afirmam. Sim. Como até uma vez perguntaram para um calvinista, acho que foi perguntado para Paul Washer, perguntaram: mas em relação a seus filhos, o que você diz? Você acha que eles são salvos ou não são? Ele fala: olha, eu não sei se Deus decretou que eles seriam salvos, mas eu oro todos os dias para que eles sejam. Isso é inconsistente com a teologia deles. Por quê? Se é verdade a teologia de Calvino, de que as coisas acontecem por causa do decreto divino, então orar não faz nenhum sentido. Sabe o que parece aí? Sim. Aqueles pastores antigos, até quando eu cheguei aqui, os arquivos questionou. Porque aqueles pastores antigos diziam assim: não, eu quero... eu não me preocupo em ter o comprometimento, né, com perseverança. Sim. O comprometimento da pessoa com fidelidade a Deus. Por quê? Ele entende que de alguma forma mágica ele é determinado a ser salvo, ele vai ser salvo de qualquer jeito, e aí ele vai vivendo sua vida de maneira relapsa. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção
da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar do Deus vivo. Hebreus 3,12. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente, mediante o mau uso do livre-arbítrio. O crente pode apostatar da fé. Hebreus e Pedro falaram isso de forma muito clara, perdendo então a sua salvação, mas desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, o profeta, afirma, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, olha aí, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Quer atender, né? Pode ir. A leitura foi Ezequiel 18:24. Finalmente, temos a advertência de Paulo aos Coríntios: aquele, pois, que cuida está em pé. Olha que coisa maravilhosa. Cuida, né? Cuida está em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10:12. Aqui temos mencionado a real possibilidade de uma queda da graça. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida deve ser zelada e confirmada. Então, a gente vai ficar o quê? Com teólogos ou com Bíblia? Então, meu irmão, mesmo que sejam teólogos importantes, seja um grupo importante, é um grupo estudioso, como o senhor mesmo falou, pessoas intelectuais, só que a Bíblia Sagrada me diz isso. A Bíblia Sagrada me fala que tem pessoas, como o Hebreus falou, que provou de todas aquelas maravilhosas beneficências de Deus e caiu. E Pedro fala que foram resgatados, mas voltaram ao espojadouro de lama. E Paulo fala que aquele que está em pé, cuide, não caia. Então, diante dessas afirmações, a gente pode falar com certeza: existe possibilidade de alguém que foi salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas não cuidou da sua fé cair. Sim. Agora, isso não anula o fato de Deus, tendo ele o poder da presciência, e só ele tem essa presciência, saber de antemão aquele que lá no final vai perseverar e chegar até o fim. A mesma coisa que ele sabia de Judas, né? A mesma coisa, sabia, exatamente. E é interessante que Jesus, sabendo de Judas, acerca de aquele que é o traidor, mesmo assim ele serviu Judas na última ceia. Então é isso que a gente olha para Deus e fica abismado, assim, do amor, né? Da misericórdia. A oportunidade, né? Exatamente. Ele cria. E aí ele ainda fala: aquilo que tens a fazer, vai e faça logo. Meu Deus. Ou seja, Judas não mudava. Ele de fato se tornou filho da perdição. Ele se entregou a isso, né? E mesmo assim não houve arrependimento nele depois. Remorso, mas não arrependimento. Tanto que ele foi e se matou. Ele poderia buscar arrependimento, buscar perdão. Não, ele buscou se matar para acabar com aquele sofrimento. Ok? Então essa aqui foi sobre salvação. E aí depois a gente dá continuidade, vai falar sobre Cristo. Tem alguns temas aqui que eu já vi que dá para juntar. Que aí eu vou juntar para ver se a gente consegue concluir então nesse período. Cristo e a igreja.